Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem são os anjos que estão presos? Tem anjos presos? E o que eles fizeram para estar presos? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados. Boa tarde a todos. Paz seja convosco. Quem são os anjos presos? Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, segunda carta de Pedro, capítulo também de número 2. Pois é, enquanto tem muitos corruptos soltos, tem anjos presos. Quem são eles? O que eles fizeram, né? Vamos lá descobrir isso. A Bíblia é muito linda. Segunda Pedro, capítulo 2. Estamos desde 1º de julho de 2021 e estamos quase acabando a leitura da Bíblia toda. Se você quiser acessar os livros antigos, basta acessar o canal do Pastor João Neres e na playlist e escolher o livro. Senhor Deus, abençoe a cidade de Jerusalém, cidade amada, cidade do rei Davi, cidade, ó Deus, que está desenhada na palma das tuas mãos. Ó Deus, nós entregamos em tuas mãos Jerusalém, rogando a tua paz sobre esta cidade, em nome de Jesus. Amém. Quem são os anjos presos? Vou responder já no versículo 4, mas a segunda carta de Pedro, capítulo 2, começa assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pedro começa falando de falsos mestres que estavam se infiltrando no meio da igreja para tentar acabar com o cristianismo. É uma estratégia diabólica infiltrar falsos mestres para disseminarem heresias, doutrinas falsas. E Pedro está alertando contra isso. E muitos seguirão suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Versículo 2, na versão revista e atualizada, diz: E muitos seguirão suas práticas libertinas, dissoluções, práticas libertinas. E por essas práticas, será blasfemado o caminho da verdade. É uma blasfêmia para o reino de Deus. E por avareza, por dinheiro, por amor ao dinheiro, que o dinheiro é bom, o ruim é o amor ao dinheiro, e por avareza farão de vós negócio. Então, os falsos mestres, os falsos ensinadores, os falsos apóstolos, falsos pastores, são aqueles que fazem da igreja negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, ou seja, a sentença deles não vai demorar, e a sua perdição não dormita, sua perdição está perto. E aqui vem a parte mais polêmica desse capítulo. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. Em outra tradução fala cadeias eternas, prisões eternas, ficando reservados para o juízo, ficando reservados para o dia do julgamento. Então eles estão numa prisão preventiva,
podemos assim dizer. E o que é que esses anjos fizeram para estar presos? Bem, o versículo seguinte diz: não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Voltando ao 4, quando diz que Deus não perdoou os anjos, está se referindo ao tempo de Noé, conforme o versículo seguinte. E no tempo de Noé nós vimos que houve uma rebelião muito grande. E se no capítulo 6 diz ali que houve uma corrupção tão grande que Deus destruiu a terra, resolveu destruir a terra. E por que ele fala justamente os anjos que pecaram? Antes de falar de Noé, aí é que está o X da questão. Existem 4 teorias para dizer, ou tentar dizer, porque é difícil demais, o texto de Gênesis 6, que fala que os filhos de Deus coabitaram, se relacionaram, tiveram relações sexuais com as filhas dos homens. E quem são os filhos de Deus? Quem são as filhas dos homens? O pastor João Neres explica lá no capítulo 6, e não vai dar para explicar aqui, porque lá é 1 hora de live, tá? Então você vai lá em Gênesis 6, tá? E uma das teorias é que seriam anjos mesmo. A teoria mais aceita, mais comum, é que os filhos de Deus são a descendência de Sete, mas cada uma das teorias tem as suas vantagens e desvantagens, tá bom? O certo é que muitos entendem que esses anjos presos são anjos que fizeram algo incomum, porque os outros que caíram, nem todos que caíram estão presos, nem o próprio diabo. Ele vai ser preso no início do milênio, vai ser solto depois do milênio e depois preso para sempre, depois lançado no inferno. Quem inaugura o inferno é a besta e o falso profeta. Satanás é o terceiro, tá? Então nesse momento não tem ninguém no inferno. Mas pastor está dizendo aqui que foi lançado no inferno. Existem várias palavras para inferno. Inferno aqui tem o mundo dos mortos, aqui é Sheol, mas não necessariamente o lago de fogo, que é Geena, que somente serão lançados lá após o julgamento final, com exceção do anticristo e falso profeta Satanás. Eles vão inaugurar aquilo lá, que é o lago de fogo, chamado Geena. Então esse inferno seria tipo uma prisão preventiva. E Pedro está dizendo que Deus não perdoou os anjos que pecaram. Não dá maiores detalhes, mas nos leva a entender que pode ser que realmente tenha havido algo fora da linha, fora do normal, fora do previsto. Pastor, Jesus disse que os anjos não se casam nem dão em casamento. Não tem. Verdade. Dentro do normal. Se esses anjos foram presos, foi porque eles fizeram algo que não poderia fazer. Não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou à cadeia da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então o inferno aqui, Sheol, não é lago de fogo ainda, porque só depois do julgamento, e esses anjos estão reservados para o juízo. Além desses anjos, Apocalipse 9 diz que tem 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. E esses anjos estão presos e serão soltos no dia, na hora e no minuto certo. O que eles fizeram, porque eles estão presos, eles são tão terríveis, que Satanás está solto e eles estão presos. Cadeias eternas, são prisões eternas, prisões da escuridão. Tem anjos presos. Vamos lá? 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas,
ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e condenou a destruição à cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Olha só, aqui tem uma sequência. Não perdoou os anjos, não perdoou o mundo antigo, não perdoou Sodoma e Gomorra, ok? E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Os homens de Sodoma queriam estuprar os anjos que foram salvar Ló e sua família. Ló disse: olha, eu dou minhas 2 filhas virgens. Eles disseram: não, a gente quer os homens. Eram anjos. Aí os anjos feriram eles de cegueira. Porque este justo, Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Parece até a gente no Brasil, né? Todo dia a gente ouve tanta notícia ruim que a nossa alma fica aflita. Um dia Jeová vai nos tirar daqui igual tirou Ló. Aleluia. Assim como o Senhor, assim, vírgula, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, como aqueles anjos, para serem castigados. Então Deus não perdoou os anjos, o mundo antigo, nem Sodoma e Gomorra. Está dizendo aqui que alguns juízos de Deus ele executa logo e outros ele deixa para esse julgamento final, né? Que é o dia do juízo ou o dia do juízo final, Apocalipse 20, o grande trono branco, tá bom? 10. Mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, ou seja, não receando de falar contra autoridades que Deus constituiu. Enquanto os anjos, aqueles, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Bem, aqui nós vamos ver no livro de Judas, e vamos ler logo, né? Aqui nós vamos voltar para Zacarias, agora está fácil. 2 Pedro, Zacarias, nós vamos ler Judas, Malaquias, Apocalipse. E acabou, gente. Eu tô abismado que o negócio está acabando. Aleluia, tá bom demais, tá? E no livro de Judas nos diz que o arcanjo Miguel encontrou Satanás e não usou palavra de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Então esses homens que blasfemam contra Pedro, contra os apóstolos, contra os pastores, eles são piores do que os anjos que caíram, eles são maus, porque diz aqui que os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Não usam palavras assim. Mas estes falsos mestres, esses obreiros fraudulentos, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Eita Jesus! Falou em corrupção, a gente lembra do nosso país. Perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Olha o que eles gostam. Nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Ou seja, eles fazem festa, ainda te convida, mas são infiltrados, falsos, obreiros fraudulentos. Tendo olhos cheios de adultério, eles estão interessados em outras coisas, cuidado. E não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, aqueles que gostam de novidade, né? Vai.
tendo o coração exercitado na avareza, eles querem lucro, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, a mula, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Pedro está dizendo, olha, tem falsos obreiros aí que são piores do que o jumento, porque o jumento mudo falou e repreendeu a loucura do profeta. Que Deus continue usando jumentos para repreender a loucura de certos profetas, entre aspas. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Lembra que os anjos foram guardados na escuridão das trevas? Pois é, esses falsos obreiros vão para lá também. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, desejos da carne, e com dissoluções, voltando lá para o versículo de número 2, libertinagem, tá? Desejo da carne, libertinagem, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Ou seja, eles conseguiram puxar para a libertinagem aqueles que estavam querendo se consertar com Deus, prometendo-lhes liberdade. Não, isso não precisa mais não, venha para cá, não tem nada a ver. Sendo eles mesmos servos da corrupção. Eita, fala em corrupção, eu lembro do Brasil. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Se você é vencido pelo pecado, você é servo do pecado. Se você é vencido pelo dinheiro, você é escravo do dinheiro. Deus tenha misericórdia. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. É a pessoa que se desviou dos caminhos do Senhor. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. Assim é a pessoa que, conhecendo o amor de Deus, volta para o pecado. Quem são os anjos presos? São anjos que pecaram. O versículo só diz isso. Que pecaram em quê? Não dá maiores detalhes. Eu continuo esse tema no livro de Judas, porque Judas diz que eles desejaram deixa eu chegar lá. O livro de Judas vai dar maiores detalhes, fala de uma forma muito parecida. É como se eles desejassem outra coisa, além daquilo que Deus deu para eles. Mas eu vou explicar melhor lá, porque nesse mesmo contexto de Judas fala de algo sobre homossexualidade e diz que eles desejaram outra carne. Está entendendo? Então, porque esses anjos estão presos, eles fizeram algo que não devia fazer. Amanhã vamos encerrar a segunda carta de Pedro. Eita Jesus, está quase acabando. Adassa, muito obrigado. Deus te abençoe, minha neta linda. Linda, 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 linda. Olha só, olha a cara dessa menina. Eu vou deixar você falar um pouquinho, só por causa disso. Cadê você? Adassa, fala aí. Gak
Obrigado, princesa. Que sorriso lindo. Posou na foto com vovô. Aleluia. Olha aí, 7.790 inscritos. Daqui a mais um dia, se Deus quiser, chegando aos 8.000 para a glória de Deus. E só faltam 5 livros, né? Amanhã vão faltar só 4. Pai, eu oro pela nação brasileira, rogando que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Que a bênção esteja sobre nós e sobre Israel e sobre todos que amam Jerusalém. Que a parte B do versículo seja sobre os inimigos de Israel. Que o Senhor os julgue como Jeová Tessiticeno, justiça nossa. Em nome de Jesus. Amém. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, direto do Rio de Janeiro, cidade linda. Hoje à noite, 18 horas, nós estaremos na Alerj, daqui a pouco, na Alerj, para uma grande sessão solene em homenagem aos 100 anos da Assembleia de Deus. Maravilha. Amanhã, dia 20, estaremos todos aqui no campo de São Cristóvão, 338, Templo Histórico da Assembleia de Deus, onde tudo começou aqui no Rio de Janeiro, celebrando 100 anos da Assembleia de Deus. E no dia 22 será na Praça 15, uma reconstituição da chegada dos missionários, com mais de 30.000 pessoas ali. Tem igrejas que estão mandando 100 ônibus, tem pastores vindo de todos os lugares do Brasil aí, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados, até amanhã, se Deus quiser.